Muito bem, minha gente, estamos de volta. Vocês sabem que eu estou num lugar absolutamente improvisado, né? Aqui nós não temos... Estou na sala do apartamento da Suzana, aproveitando que as meninas estão para a escola. E eu estou só nesse momento para aproveitar, mas daqui a pouco todos já estarão de volta. E aí eu não tenho mais condições de gravar nada. Mas nós vamos aproveitar esse tempo, agora, nesse momento, e nós vamos discutir sobre Abacuque, né? É um novo encontro, é um novo livro, um novo profeta. Nós vamos, portanto, gastar um tempo vendo um pouquinho a respeito do Abacuque. Mas, como sempre, nós vamos orar. Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças pelo teu amor e por tua bondade, por tua misericórdia. Damos-te graças, Senhor, porque as tuas mãos estão sempre estendidas sobre nós. Agradecemos, porque não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos mais aqui. Nós te louvamos pela vida, te glorificamos pela oportunidade, não só de viver a vida, mas de te conhecer e de viver a vida contigo, para tua glória, para te glorificar, para te exaltar e para podermos um dia morar eternamente contigo. Colocamos-nos nas tuas mãos, para que possamos ter a tua luz, o teu entendimento, para compreendermos a tua palavra, para melhor desenvolvermos a nossa fé e desempenharmos o nosso papel de cristãos neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos direto ao ponto. É o livro de Abacuque. Muito bem. Nós temos visto ao longo dos nossos encontros, mormente, quando nós entramos nos textos dos profetas, né, profetas maiores e agora os profetas menores, nós temos visto que existe sempre a presença de povos diferentes. Tem o povo de Deus e tem o povo estrangeiro, ou chamado povo ímpio, aquele povo que não é temente a Javé, e que quase sempre esse povo está de uma forma ou de outra relacionado a Israel, porque ou é um povo com quem Israel se aliou contra Javé, ou é um povo que se voltou contra Israel e está destruindo Israel, e portanto haverá uma intervenção de Javé. Nós temos aqui um cenário onde quem está dominando o mundo na época são os babilônios. Os babilônios já conquistaram os assírios, derrotaram a capital Nínive e tomaram de conta do grande e assustador, temível império assírio. Agora os babilônios é que são os senhores do mundo, por assim dizer, aqueles que mandam e aqueles que também aterrorizam. Mas existe uma coisa muito grave ocorrendo também com o povo de Deus. Nós estamos nesse cenário aqui falando do Reino do Sul, o Reino de Judá, onde Abacuque vai desenvolver o seu ministério profético. Muito bem. O que acontece nesse momento? Nesse momento nós temos um povo de Israel, um povo de Deus, que está absolutamente às voltas com o erro, com o mal. Ou seja, o que está acontecendo ali? O povo está abandonando a Torá. Não podemos esquecer que a Torá, a Escritura, por assim dizer, a Torá é a instrução de Javé, é o ensino de Javé, e o povo está negligenciando isso, deixando isso de lado. E isso já é um mau sinal, isso já não é bom. Por outro lado, nós temos também no meio desse povo a injustiça crescendo, se propagando, a injustiça social. Nós temos a corrupção crescendo, nós temos a corrupção em todos os níveis. A corrupção está em todas as esferas. Está no palácio,
a corrupção está no meio da sociedade, da alta classe, e essa corrupção também está no meio do povo simples, e essa corrupção também está no meio do sacerdócio, e muitos profetas também aderiram à corrupção. Então é um momento muito difícil, é um momento de crise generalizada. E isto faz com que Deus levante o profeta. Agora, curiosamente, Abacuque, a gente não tem muitas informações sobre ele, mas ao menos sabe-se que ele era um poeta, e nesse momento ele vai ser chamado por Deus, e ele, diferentemente dos outros profetas, ele não vai dirigir objetivamente uma palavra de Deus contra o seu povo. Ao contrário, o texto de Abacuque, que é um texto muito diminuto, um texto muito pequeno, mas ele, diferentemente dos outros, ele se volta mais para Deus sobre o povo do que para o próprio povo sobre Deus. É interessante isso, porque tudo vai se desenrolar a partir de conversas de Abacuque com Deus a respeito do povo de Israel, a respeito inclusive do inimigo, que são nesse momento os babilônios. Tá? Então, o que a gente vê aí nesse cenário é essa situação totalmente diferente do que a gente poderia chamar do padrão da profecia, onde o profeta recebe de Deus e entrega para o povo a revelação do pecado, a revelação do juízo de Deus e a oportunidade que Deus dá de arrependimento. Aqui é um diálogo. Deus revela para Abacuque o que vai acontecer, o povo está se afastando dele, o povo está na corrupção, o povo está desenvolvendo a injustiça social de uma maneira trágica, o povo negligencia dia a dia a Torá e o povo está às voltas com os ídolos. Então tudo isto vai suscitar a ira de Deus, a ira de Javé contra o seu povo. Mas essa palavra não é dirigida ao povo, isso é uma conversa de Deus com Abacuque. E Deus então vai dizer que vai levantar os babilônios para punir, para fazer justiça ao povo de Israel, o povo dele, o povo de Deus. E Abacuque vai conversar com Deus: mas Senhor, tu és um Deus tão bom, tu és um Deus santo, por que tu vais usar os babilônios que são tão piores quanto o teu povo, que fazem coisas muito piores do que o teu povo? Mas é aí que está, de maneira muito clara, a soberania de Deus. Nós, como povo de Deus, e aí Israel, o reino do sul é um exemplo clássico disso, nós temos a tendência de acreditar que nós somos especiais demais. Nós não somos tudo isso como povo de Deus. Nós estamos sujeitos a erros, erramos de fato, e portanto também estamos sujeitos à ira de Deus, à justiça de Deus, ao julgamento de Deus. E assim como Deus usou os babilônios lá atrás para punir os assírios, que maltratavam o povo de Deus, agora Deus vai usar os mesmos babilônios para punir o povo de Deus, para que esse povo de Deus se arrependa e se volte para Deus e alcance a sua misericórdia. Agora, uma coisa interessante, e que Abacuque não compreende, e Deus vai mostrar a ele, porque esse questionamento de Abacuque é válido. Não se trata de uma rebeldia, não aceita a tua palavra, isso está errado, não se trata disso. O que ele está questionando é: Senhor, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Teu povo está fazendo coisa errada, tu vais corrigir o teu povo, mas tu resolves usar o ímpio, que faz até pior do que o teu povo? Pois é. Essa é a lógica de Deus. É diferente da nossa, absolutamente diferente. Então, o que Deus vai mostrar para Abacuque é o seguinte: o fato de Deus usar um povo
como no caso aí vai usar os babilônios, não implica dizer que Deus concorde com tudo que esse povo faz. Deus não está dizendo para Abacuque, eu vou usar os babilônios porque eu resolvi aceitar o comportamento deles, o padrão de vida deles, seus valores, seus princípios. Deus não está dizendo isso. Deus vai também puni-los por causa dos males que eles causam aos justos. Eles estão enriquecendo às custas do sangue de inocentes. Eles estão construindo a sua grandeza em cima da desgraça dos outros povos. Deus não está justificando isto, não está sendo conivente. Deus não está de maneira alguma dizendo que desculpa tudo isso. Deus está dizendo apenas para Abacuque: é esse o povo que eu vou usar para punir o meu povo pelos seus pecados, a fim de que o meu povo chegue ao arrependimento. E a partir do momento em que esse meu povo manifestar, exercer a sua fé em mim, esse povo será salvo. E ele vai mostrar isso para Abacuque, que o justo viverá pela sua fé. E a partir do momento que ele usa os babilônios como instrumento de punição, não os isenta da sua culpa pelos seus atos. Isso é uma outra questão que Deus também irá tratar com esse povo. E vai tratar. Num outro momento, mais adiante, Deus vai usar Ciro, o Grande, e vai dar aos babilônios a sua devida punição também. Mas neste momento, Deus está tratando do seu povo, o povo de Israel. E Deus quer dar a esse povo a chance do arrependimento e da salvação. E como diz no dito por aí, se não é pelo amor, será pela dor. Ou seja, o povo não quis saber da Torá, as instruções de Deus, as orientações de Deus. Então Deus vai usar o ímpio para causar dor nesse povo, para que a partir deste sofrimento, esse povo caia em si, reconheça o seu erro e se volte para Deus, a fim de alcançar dele a salvação. Isso é extraordinário. Essa é a lógica de Deus. E é isso que ele vai fazer. Agora, a injustiça está ocorrendo? Está ocorrendo, e o profeta vai mostrar isso no seu texto. Porque os ricos estão cobrando juros exorbitantes dos pobres, uma coisa absolutamente ridícula, impossível de ser paga. Mas com que finalidade? Com a finalidade de manter os pobres na pobreza, com a finalidade de enriquecer ilicitamente os ricos, com a finalidade de deixar os pobres cada vez mais dependentes dos ricos. Isso é uma injustiça social, mas está ocorrendo lá. Se isso ocorre em outros países, século XXI, não é disso que está se tratando, mas vale a reflexão. O que nós estamos dizendo é que lá é isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Então, nós estamos aqui falando de um período que é um período distante de nós, aqui agora de nós, porque nós estamos lá no 7º século antes de Cristo, mas nós estamos vendo nesse cenário a injustiça social tal qual se vê nos dias de hoje em muitos países por aí afora. E existe
o escravo que não deveria existir. O povo é capturado por causa da sua pobreza, por causa da sua miséria. E em não podendo pagar a dívida, é feito escravo. Ele é capturado, ele é refém. E isso causa indignação em Deus, que não vai aceitar isso. E Deus está vendo isso. Num primeiro momento, Abacuque tem dificuldade de entender como Deus é justo, é bom. E todas essas coisas estão ocorrendo e parece que Deus não vê, parece que Deus não age. Deus vê e Deus age, mas no tempo dele. E ele está vendo. As pessoas estão sendo levadas como escravas porque não conseguem pagar aos seus credores. Porque os juros são absurdos, são impossíveis, impagáveis. E a ideia é essa. E Deus não aceita, porque isso é uma injustiça social, escravidão. Por outro lado, os que detêm o poder e os ricos estão gastando dinheiro com orgia, com sexo, com bebida. Os que têm posição de comando, que assumem o poder sobre o povo, estão se embebedando, gastando dinheiro com bebidas alcoólicas, gastando com banquetes, com prazeres sexuais, e Deus está vendo isso. Enquanto que o povo, em toda parte, está passando fome. Está na miséria, porque tudo que o povo tinha lhe foi tirado. A corrupção está escancarada, os sacerdotes estão vendo isso, mas estão fingindo que não estão vendo e que nada está acontecendo. Os juízes veem isso, mas fingem que nada está acontecendo. E para piorar todo esse cenário, toda essa situação, o povo deu as costas para Javé e se voltou para os ídolos. Adoração a ídolos. E uma adoração pervertida. Uma adoração que é a base de bebida alcoólica e orgia. Diferentemente do culto a Javé, que é um Deus santo, puro. Então isso acende a ira de Deus, isso, num outro modo de dizer, isso transborda o cálice de Deus. E ele chama o profeta e diz o que vai fazer. E ele anuncia que, de fato, os babilônios vão ser enviados por Deus contra o povo de Deus. E esse povo será levado para a Babilônia. A cidade será aniquilada. É uma desgraça que Deus está anunciando. É uma desgraça. Mas haverá uma salvação. A salvação depende da fé. O justo, pela sua fé, viverá. Esse é o recado de Abacuque. Então isso é muito significativo, porque isso nos faz ver que nós temos uma responsabilidade perante Deus, nós temos responsabilidade para com a nossa vida diante de Deus. Nós não podemos achar que nós somos especiais e, portanto, o ímpio não poderá fazer nada contra nós. Se Deus permitir, pode. E às vezes Deus permite para que possamos nos acordar e aprender a lição e nos voltar para Deus. Esse é o ponto. E aqui no caso do Abacuque, é exatamente isso que está acontecendo. O povo está afastado de Deus, o povo está longe de Deus, o povo não quer saber da Escritura, que no caso a Torá,
que é o ensino de Deus, não quer saber. Mas Deus tem seus meios. É pedagógico, claro. Ele envia o ímpio contra o seu próprio povo para que o seu povo aprenda. A finalidade não é destruir o povo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, muito menos prazer na morte do seu povo. Muito menos. Mas é necessário esse chacoalhão para que o povo acorde, para que o povo desperte. Isso é significativo. Nós precisamos entender isso. Nós temos que ler o livro de Abacuque e olhar essa manifestação da graça de Deus, que é uma graça que se manifesta de uma forma diferenciada. Como que é a graça de Deus se ele vai enviar o ímpio contra o seu povo? Pois é. Mas ele faz isto para despertar o povo, fazer o povo acordar, se voltar para ele e confiar nele, porque pela fé o justo viverá. Irá escapar. Esse é o ponto. Irá escapar. E a mensagem do Abacuque, portanto, se volta para isto. Nós não temos nenhuma dúvida de que Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Mas nós também temos certeza de que Deus é um Deus de justiça, um Deus de fidelidade. Então, se ele promete, ele vai cumprir. Se ele diz que vai fazer, então ele faz. E às vezes nós é que levamos na brincadeira. Porque achamos que o fato de Deus ser tardio em se irar significa que ele nunca vai se irar. Está errado. Ser tardio em se irar é porque Deus não age de acordo com o nosso tempo. No nosso tempo, possa ser que Deus esteja demorando, mas não, ele está sendo misericordioso e dando a nós tempo para nos arrependermos, para mudarmos, assumirmos uma postura de fidelidade a ele e à aliança com ele. Esse é o ponto. Então, o livro do profeta Abacuque, ele deve ser lido a partir desse diálogo entre um profeta e Deus. É diferente dos outros, porque ele vai lá e leva essa mensagem, ele está conversando. O profeta quer entender o que está acontecendo, por que Deus escolheu aquela nação ímpia para punir o seu povo. Ele quer entender qual é o processo, qual é a lógica de Deus, enfim, o que é que Deus pretende. Ele quer entender. É uma conversa franca e aberta com Deus. Isso é muito significativo, porque, ao mesmo tempo, isto serve de lição para nós. Então, em meio a todo sofrimento, em toda dor, em toda angústia, em toda situação embaraçosa, ao invés de sairmos por aí a murmurar, a nos queixar, a espraguejar, muitas das vezes até acusar Deus, nós devemos ter uma conversa franca e honesta com Deus. Senhor, eu estou vendo tudo isto acontecer e não estou vendo a tua ação. O que está acontecendo? Me faz entender o que está acontecendo. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas e está vendo o que está acontecendo. Por que não age? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Eu estou conversando com ele, isso é uma conversa honesta. E Deus, honestamente, vai me responder. É o que o Abacuque está fazendo. E Deus, então, vai dizer para ele o que é que está acontecendo, quais são os planos dele, quais são os propósitos dele. Essa é a finalidade, na verdade. Então, é importante percebermos isto. Deus está interessado em salvar o povo? Sim.
Deus quer salvar o povo? Quer. Vai salvar? Vai, mas há uma condição. O povo precisa se arrepender, precisa exercitar fé em Javé, porque só a fé produz a salvação. Esse é o recado. Essa é a mensagem central, a mensagem principal. E a gente precisa se apropriar disto aí. Não podemos abrir mão disto. Então, você tem aí na sua folha, né? Abacuque faz perguntas para Deus. Sim, essas perguntas podem até parecer audaciosas, mas são perguntas muito sinceras, muito honestas, genuínas, porque ele de fato tem dúvidas, de fato ele quer saber. Não é uma pergunta na tentativa de encurralar Deus, de colocar Deus contra a parede, mas são perguntas honestas, sinceras, de quem de fato não sabe e sinceramente quer saber, quer as respostas, porque está disposto a abraçá-las, mas precisa conhecê-las. E então, pergunta. Esse é o meio mais prático, mais direto de saber, é perguntando. E ele vai perguntar para quem? Para quem sabe as respostas, para quem tem essas respostas. Então ele pergunta para Deus, porque é Deus quem sabe, é Deus quem conhece. Nós precisamos fazer isso. Então é muito significativo isso. Agora, quando Deus responde a Abacuque, a resposta de Deus é a revelação de Deus. É aí que difere de outros profetas, porque a palavra de Deus para Abacuque vem, de certo modo, porque Abacuque provocou essa resposta, essa palavra. Quando ele pergunta a Deus, ele está provocando uma resposta. E essa resposta que Deus dá a ele é a revelação de Deus. A profecia de Abacuque é a resposta que Deus dá às suas indagações. Isso é significativo, porque os outros profetas, de uma maneira geral, não fizeram assim. Deus os chamou e de pronto disse o que ele queria que o profeta soubesse e anunciasse ao povo. No caso do Abacuque, não. O Abacuque vai até Deus. Deus, preciso conversar contigo. Está acontecendo isso, assim, não estou entendendo. Preciso de esclarecimento, preciso de luz, preciso saber o que está realmente acontecendo, qual é o teu propósito, o que tu não estás agindo, qual é o motivo, tem um plano, tem um propósito sobre isso? Deve ter, tu és Deus, eu quero entender. E aí Deus revela para ele. É extraordinário isso, porque é uma profecia diferente, né? E ele vai escrever tudo isso em forma de poesia, ele é um poeta. E ele escreve, então, o seu poema, narrando toda essa revelação de Deus, que é uma coisa extraordinária. Agora, depois de tudo isto, ele vai fazer uma oração. Uma oração. É interessante que no livro de Abacuque, que é um diálogo, ele vai apresentar o seu lamento. Isso nos faz lembrar de Jó, isso nos faz lembrar do livro dos Salmos, né? Lamento. O próprio livro de Jeremias, Lamentações. O lamento, que é uma forma de expressão, uma forma de diálogo, que manifesta a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza, os seus questionamentos. E ele vai encerrar o livro com uma oração. E essa oração se torna uma revelação de Deus. Porque até a oração de Abacuque é inspirada por Deus, é dirigida, soprada pelo Espírito de Deus. É uma coisa extraordinária. Então, você vê que a oração dele é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E nós precisamos aprender com ele isto. Nós temos que ter essa postura. Buscar a Deus nas dúvidas, nas angústias, na luta, no sofrimento. Buscar a Deus.
porque nele encontramos as respostas. Não devemos nos apressar e agir por impulso, achando que já sabemos o que está acontecendo. Consultar Deus, porque é Ele que sabe todas as coisas. E Ele vai revelar os desígnios dele. Vai revelar o que Ele pretende, o que Ele quer fazer e o que Ele vai fazer. Isso é muito significativo. Então, para encerrarmos esse cenário, que isso aqui é o cenário geral do livro de Abacuque. Injustiça social que está ocorrendo naquele contexto. As pessoas os mais ricos estão explorando os mais pobres. Juros exorbitantes que eles sabem que os pobres não irão conseguir pagar, e essa é a ideia, porque assim tornará o pobre cada vez mais pobre e, portanto, mais dependente do rico. O pobre, por não poder pagar, se torna escravo. Isso é absurdo, e isso é denunciado, Deus mostra. A corrupção é generalizada, a corrupção está em todos os segmentos, está no rei, no palácio. A corrupção está na classe dominante, na classe poderosa, entre os ricos. A corrupção está no sacerdócio, os sacerdotes estão corrompidos, profetas estão corrompidos, ou seja, a corrupção é generalizada. As pessoas estão fazendo de tudo para ganhar dinheiro, porque tudo que interessa é o dinheiro. Tudo que interessa é ter dinheiro. Os meios não são importantes. E isso é extremamente perigoso, extremamente prejudicial, danoso. E Deus vai contra tudo isso aí. E para piorar ainda mais o quadro, o povo se volta para a idolatria. Deuses pagãos cujos cultos são regados à base de vinho e sexo. Tudo isso acende a ira de Deus. Nós precisamos refletir sobre essas coisas e fazer paralelos. O que está acontecendo na nossa sociedade? Será que tem alguma semelhança com aquela? O que Abacuque fez lá no seu tempo? Será que não é o que nós temos que fazer aqui, no nosso tempo? Porque os cenários são muito parecidos. Então, muito possivelmente, a atitude daquele profeta possa servir também de exemplo para a nossa atitude hoje, de buscar a Deus, de nos dirigirmos a Ele em busca de uma resposta, em busca de esclarecimento, de entendimento, para que possamos descansar nele, sabendo que Ele tem providências e que muitas das vezes a solução de Deus para nós é permitir que o mal nos toque e nos fira e nos faça sofrer, para que nós possamos nos acordar, nos despertar e nos voltar para Ele. Mas se nós nos voltarmos para Ele agora, o mal não virá. Que lições nós podemos aprender neste pequenino livro de Abacuque? Primeira lição: devemos levar nossas preocupações e nossas dúvidas a Deus em oração. Não adianta se queixar pelos cantos. Nós temos que ir direto na fonte. Quem é que pode nos esclarecer? Quem é que pode nos orientar? É Deus, então é para Ele que eu vou levar as minhas queixas. Porque quando eu levo essas queixas para outros, eu estou só me queixando, só murmurando. Mas quando eu levo essas minhas queixas para Deus, eu estou buscando soluções, buscando respostas, e as encontrarei.
porque estou buscando na fonte certa. E é isso que Deus quer, é isso que Deus espera de cada um de nós. Então devemos levar a Ele nossas preocupações e as nossas dúvidas. Segunda lição que extraímos do livro, desse pequenino livro de Abacuque. Em meio à angústia, podemos e devemos nos voltar ao Pai Celestial e contar-lhe nossos problemas em sincera oração. Então é justamente na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da tempestade, que é o momento mais propício para chegarmos até a presença de Deus em oração, para recebermos dele o conforto, o consolo e a orientação. Esse momento não é o momento de fuga. Não é o momento de jogar tudo para o ar e sair correndo por aí. É momento do equilíbrio, de se manter sereno e prostrar-se diante dele e buscar dele a resposta. Porque ele sempre tem uma resposta para dar. Ele sempre tem uma solução. Nós é que nem sempre temos paciência, nem sempre sabemos esperar. Mas Deus sempre tem uma resposta e sempre tem uma solução. Nós temos que buscá-lo na hora da angústia, na hora da dor, na hora do problema, na hora do sofrimento. Outro ensino que aprendemos no livro do Abacuque. Ao orarmos a Deus, devemos ser pacientes e fiéis e aguardar os planos dele. Eu tenho que aguardar. Porque não é só porque eu quero agora que Deus vai me atender agora. Não é assim que funciona. Eu apresento a Ele, eu busco uma resposta, mas eu tenho que ter paciência. O salmista já dizia isso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência, sem pressa, mas com fé, com esperança, com determinação. Mas temos que buscar a Ele. Nós não temos o direito de determinar prazos para Deus. Senhor, eu estou orando agora e eu te dou uma semana para que tu me des uma resposta. Não faça isso. Isso é arrogância. Deus não se inclina para o arrogante, mas para aqueles que se humilham. Deus, faça-se a tua vontade. Sempre tem que terminar assim toda e qualquer oração. Porque a soberania é dele, o soberano é ele. É no tempo dele, é do jeito dele, é na hora que ele determinar. E outra lição que extraímos deste pequeno livro do Abacuque. Em oração, jamais devemos deixar de louvar ao Senhor pela bênção da salvação. O justo pela sua fé viverá. Eu preciso ter essa disposição de ser grato a Deus, porque na gratidão está o coração de Deus feliz, regozijante e disposto a abençoar ainda mais. Na gratidão. Na gratidão, Deus nunca diz não para um filho seu ou para aquele penitente que clama. É preciso ter gratidão. Nós não podemos ser arrogantes. Não, eu clamei a Deus, se Ele é Deus, Ele tem mais é que me abençoar. Não, Ele não tem mais nem tem menos. Quando Deus nos abençoa, Ele o faz porque Ele quer abençoar. Porque Ele decide abençoar. E eu tenho que ser grato a Ele. Então, na oração, eu tenho que ser grato a Deus sempre. Todas as vezes. Todas as vezes. Não existe exceção para isso. Então, amados e amadas, que Deus nos ajude na leitura e na meditação do livro do Abacuque, perceber como Deus age. E que nós, como filhos dele,
temos total liberdade de apresentar a Ele os nossos questionamentos. Fazer perguntas, querer esclarecimento. Temos total liberdade, isso não é desrespeito a Deus. Isso não é arrogância, desde que cheguemos com humildade. Nunca se exige de Deus, se pede, se suplica a Ele. Porque Ele é Deus, nós que carecemos dele. Deus não é favorável à corrupção, Deus não é favorável à injustiça social, Deus não é favorável à idolatria. Idolatria não é só se curvar perante imagem de escultura. Tudo aquilo que no nosso coração ocupa o primeiro lugar, que é o lugar de Deus, é um ídolo. E isto é uma idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é uma idolatria. Cuidado com isso. Vamos buscar a Deus em oração. Na hora da luta, na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da dúvida. Estas horas é que são os melhores momentos para buscarmos a Deus. Porque é quando mais precisamos dele. É quando mais necessitamos da ajuda dele. Então que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar com oração, como sempre, e até um próximo encontro, se Deus quiser. Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, somos-te gratos pelo teu amor e por tua bondade. Somos-te gratos, Senhor, pelas tuas mãos sempre estendidas para nos tocar, nos abençoar, nos guiar e nos dirigir. Obrigado, Senhor. Pai querido, temos aprendido a tua palavra, temos aprendido a tua escritura. Ajuda-nos a compreendê-la mais e mais. Ajuda-nos a termos luz, a termos entendimento, para que possamos aperfeiçoar a nossa fé, para que possamos melhorar a cada dia a nossa caminhada contigo e sermos pessoas melhores a cada dia, cristãos melhores a cada dia, de modo a glorificar o teu nome. E, Senhor, que seja feita a tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.